Fala galerinha, tudo bem? Então vamos lá. Pessoal, nessa aula a gente vai falar sobre x e y do vértice, ok? Basicamente, termina a nossa parte de teoria, certo? Sobre função quadrática com esse vídeo, beleza? E a gente dá sequência aí em fazer mais questões, trazer mais questões, até a gente dar por fim e começar um novo assunto aí na nossa página, beleza? Mas caso fique alguma coisa em aberto aí, lembrando que você sempre pode mandar nos comentários aí. Eu sou meio desocupado, então eu leio tudo que tem, tá? Então, bora lá, né? Então, bora lá. Pessoal, você tem que pôr na sua cabeça o seguinte: o vértice da parábola é o que vai nos induzir a calcular x do vértice e y do vértice. Então, vamos entender aqui o conceito, tá? Aqui a gente tem uma parábola, eu vou trabalhar com as duas, tá? Vamos começar aqui com a parábola com cavidade para baixo, certo? Repara o seguinte, a nossa parábola aqui ela está subindo, né? Esse trecho aqui é crescente, a gente sempre vai se orientar da esquerda para a direita, até que ela chega num ponto máximo aqui, ó, né? Esse ponto máximo aqui, que ela estabiliza, é o ponto que divide a nossa parábola o quê? Exatamente ao meio, né? Aqui ela não está nem subindo e nem descendo. Esse lugar aqui, esse ponto fixo, a gente vai chamar de vértice da nossa parábola. Tudo bem? Então, assim, esse ponto aqui fundamental, se eu jogar ele dentro de um plano cartesiano, não é assim? Ele com certeza vai ter o quê? Coordenadas em x e ele vai ter coordenadas em y também, não é isso? Então, você tem que entender que esse carinha aqui, ele é o quê? Ele nada mais é que um ponto na minha parábola. É claro que ela vai ter a função dela aqui, né? F de x, x quadrado, alguma coisa assim, né? E todo ponto nela sempre vai ter coordenadas em x, tá aqui, e coordenadas em y. Como nós estamos falando do vértice, e ele é muito importante, a gente costuma apelidá-lo de xv e yv, ou x do vértice ou y do vértice. As duas é a mesma coisa, tá? E a gente costuma falar também que esse cara aqui, ó, é o valor máximo, e você associa ele ao seguinte: quando o nosso A é menor que zero. Lembra que a concavidade menor que zero é para baixo? Quando o nosso Azinho é menor que zero, a concavidade é para baixo. Então, imagine uma bola chutando aqui. Ó. Se eu chuto uma bola, é um dos exercícios que mais caem. Uma partícula, depois de ser lançada, uma pessoa que chuta uma bola, a água de um chafariz inclinada, tudo isso aqui você vai associar. Qual que é a tendência? Ela vai subir, né? A gente usa muito isso em física. Aí a gravidade vai atuar até que a nossa velocidade é anulada, é zero aqui, né? Em y. E ela começa o quê? Movimento de queda. Esse ponto máximo aqui, ó, é o quê? É o vértice. Então isso aqui vai ser muito útil, não só em matemática, mas em física também, certo? E mais interessante ainda é que para facilitar a nossa vida, a gente tem fórmulas. Então concorda que isso aqui é um ponto? Ele tem um valor? Se eu quero calcular esse xv aqui, vai ser menos b sobre 2a. Se eu quero calcular esse yv, vai ser menos delta sobre 4a. Tá, mas de onde que vem esse b, de onde que vem esse a? Relaxa. Vem daquela funçãozinha que é a lei dessa parábola aqui, a lei dessa função. A gente tira aqui os coeficientes. Lembrando que esse delta aqui, ó, da nossa aulinha lá do mini 4, se eu não estou enganado, discriminante. Então, se você não lembra lá o que é discriminante, vai lá e dá uma olhadinha. Tá? Então, nesse caso aqui, bem tranquilinho, a gente vai mais na sequência com exercício. Relaxa aí. Continuo falando de vértice da parábola porque você com certeza deve ter se perguntado isso daqui, ó. Professor, mas e se a minha parábola tiver concavidade para cima? Mano, relaxa, tudo dá certo no final. Ela continua tendo seu vértice, certo? Ele continua tendo coordenadas aqui. No plano cartesiano, o que vai acontecer? A gente continua tendo um xv e a gente continua tendo o nosso yv. A parte feliz é o seguinte: se você entendeu que a concavidade é para baixo, você vai concordar comigo que esse ponto aqui, lá embaixo, ela está descendo, ele é o quê? Nosso ponto de mínimo. E também a parte positiva é, as fórmulas são iguais, certo? Então, se as minhas fórmulas são iguais, você não precisa preocupar com a concavidade. Entendeu? Você tem que salientar na sua cabecinha o seguinte: quando desce aqui,
o valor é de mínimo. Quando ela subia, o valor era de máximo. Então, a gente faz essa associação aqui. Ó. Se meu AZ é maior que zero, ela com certeza vai ter a concavidade para cima. Então, imagina, ela vai ter ponto de mínimo. O mínimo dela aqui eu consigo determinar. O máximo não. Tá ok? E as fórmulas aqui, se você reparar, é a mesma anterior. Então, isso aqui, cara, você pode tatuar no antebraço, tá? Muito importante isso daqui. Tanto o XV quanto o YV. É muito raro a gente perguntar nas questões o XV e o YV. Geralmente a gente pergunta um, certo? E aí com o aluno se embanana. Quando é que eu vou usar o XV e quando é que eu vou usar o YV? Então você vai, mais à frente eu vou explicar detalhadinho para isso entrar na sua cabeça, tá? É isso aí, então. Vamos praticar, certo? Porque, gente, não adianta, tá? Se você ficar só resolvendo questões, é ruim. Se você ficar só lendo teoria, é ruim também. Você tem que conciliar teoria e exercício, belezinha? Porque se você não praticar aquilo que você entendeu hoje, amanhã ou depois de amanhã, talvez você já vai esquecendo de pouquinho em pouquinho. Então, até o dia da sua prova, bora praticar, pegar exercício. Tem muito exercício na internet, tá? E se você entender os conceitos, vai se fluir, tá? Às vezes você dá uma travadinha ali, mas no decorrer que você vai resolvendo, você vai acostumando, tá? Então, bora parar de enrolação e bora resolver questão. Como eu já tinha falado, ó, a partículazinha, uma trajetória, tá? Então, eu peguei um exemplo dentro do que eu estava falando. Bora olhar aqui, ó. A função y, né, menos x quadrado mais 6x, define a trajetória em metros de uma partícula em função do tempo em segundos. Sendo y a altura e x o tempo, aí vem a pergunta, qual a altura máxima da partícula? É aqui que muito aluno meu trava. Porque ele fica assim, professor, mas quando que eu sei se eu vou usar o x ou o y do vértice? Vamos olhar aqui. A questão quer saber a altura máxima, certo? Eu sempre vou indicar para vocês fazer esboço, fazer um desenho, tá? Então eu sempre vou resolver minhas questões com desenho. Daqui do enunciado, já sei que eu quero a altura. A altura não está sendo representada pelo y? Essa parcela aqui, ó, isso aqui, se eu quero o y, eu quero o y do vértice. Mas como é que você sabe que é a altura máxima? Vamos desenvolver aqui que você vai entender isso daqui. Primeira análise que você vai fazer é o seguinte, os coeficientes da nossa função. O a, você vai concordar comigo que ele é menos 1, ó, é o cara que acompanha o x ao quadrado. Então, a menor que zero, concavidade para baixo. Então, já está aqui a concavidade que a gente está acostumado. Tranquilo isso? O nosso bzinho, ele é 6. Por quê, professor? Porque ele é o cara que acompanha aqui o x de grau 1. Então, ele é o 6, você vai concordar comigo que ele é maior que zero. Então, corta o eixo y subindo. Outra coisa que a gente já explicou é que aqui, ó, é quando a nossa parábola está subindo. Professor, por que você não colocou mais para cá? Jázinho, você vai entender o porquê, tá? É claro que a nossa parábola continua descendo para cá, tá? E por último, o nosso C. O que isso quer dizer? Quer dizer que a nossa parábola ela passa aonde? Na origem aqui, ó. Ela passa no ponto zero, tá? O Czinho determina para nós aonde que ela corta o eixo Y. Por isso que eu não coloquei esse Y mais para cá, entendeu? Então já tem um joguinho aqui, uma malandragem. Malandragem não, né? Isso é teoria pura. Então, vamos lá. Repara o seguinte, a nossa altura vai ser máxima aonde? Aquele carinha que eu já tinha falado para vocês, nosso vértice, entendeu? Isso aqui, ó, como eu quero a altura, eu estou à procura de quem? Do nosso y do vértice. Entendeu a sacada aqui? Então a gente tem que aprender a ler isso daqui, ó, ver o que ela está fornecendo. Eu sei que aqui, ó, o nosso y está sendo a altura e o nosso x está sendo o quê? O tempo. Então a nossa pergunta não foi em relação ao tempo, a nossa pergunta foi em relação à altura. Você vai concordar comigo que aqui a altura coincide exatamente com o quê? Essa distância do zero até o y do vértice. Então, vamos para a parte braçal agora, beleza? Para você, eu passei essa fórmula aqui, ó. Y do vértice é igual a delta, né, menos delta sobre 4a. Só que o delta, você vai se recordar do Bhaskara lá, que ele é b ao quadrado menos 4ac. Então, como tem esse menusinho, vai ficar menos, né, toda essa parcela aqui. Sempre tem aquele aluno aloprado que quer cortar o 4 com 4. Faz isso não, cara. Faz isso não. Você vai destruir a questão, tá? Vai errar a questão fácil por bobeira, tá? E por que você não passa assim logo, professor? A fórmula logo de uma vez? Mano, é muito mais fácil você decorar isso daqui para o dia da sua prova do que decorar isso daqui se matemática ainda não for uma matéria que você goste. Beleza?
Então, trocando valores aí, resolvendo em miúdos, o nosso b vai ficar 6 ao quadrado, né? Porque o nosso b é 6, menos 4 que multiplica menos 1, porque o nosso a é menos 1, que multiplica o c que é 0. Embaixo vai ficar 4 vezes a. Muita atenção nisso daqui, ó. Nem sempre o nosso azinho é 1, tá? Cuidado. Repara o seguinte, como aqui é multiplicado por 0, essa parcela todinha aqui vai o quê? Sumir. Acabou, né? Então, o que vai sobrar aqui para nós? Só o 6 ao quadrado, que é 36, mas como tem um menos aqui de fora, vai ficar menos 36. Aqui embaixo, 4 vezes menos 1 é menos 4. Joguinho de sinais, menos com menos fica mais. 36 dividido por 4 é 9. Então, a nossa alturinha aqui é o que, galera? É 9. Bem tranquilão, certo? Então, qual que é a altura máxima aqui a partir do momento, né? Ele nem falou a partir de qual momento. A partir do momento zero aqui, de qualquer forma, a nossa altura máxima é 9. Então, a nossa partícula atinge aí, considerando que é metros, né? 9 metros de altura. É trem pra caramba. Certo? Acho que ficou bem explicado aí. Vamos ver aqui, ó, uma outra forma de perguntar a mesma coisa, certo? Repara, olha o que eu fiz com você. A função y igual menos x² mais 6x define a trajetória em metros de uma partícula em função do tempo em segundos. Sendo y a altura e x o tempo, gente, até aqui ó, é a mesma coisa anterior. Mesma coisa. Aqui que muda, após quanto tempo a partícula atinge a altura máxima. Então, peraí, ele está me perguntando o quê? Tempo, certo? A gente faz aquela mesma análise, tá? Da concavidade, que a gente já sabe. Como a fórmula eu peguei a mesma, então eu vou passar mais rápido daqui, porque você já pegou isso aqui da questão anterior, certo? O que vai mudar agora? Eu quero saber agora, gente, o tempo. E eu sei que o tempo que ela atinge aqui, ó, o máximo, a altura máxima é aqui, ó. O tempo vai ser daqui até aqui, certo? Então, o que eu estou caçando? Esse x do vértice, entendeu o macete? Agora ele está me perguntando um trem que está aqui dentro, ó. Ele está me perguntando o x, certo? Então, e a fórmula? A fórmula é mais boa ainda, é menos b sobre 2a. Então, bora lá. Trocando valores, o nosso b vale 6, então fica menos 6. 2 vezes o a vai ficar 2 vezes menos 1. 2 vezes menos 1, eu acho que ainda é menos 2, né? Eu sou meio prematuro, né? Pelo visto, o 3 veio antes aqui. Mas vamos lá. 2 vezes menos 1, menos 2. Menos com menos aqui fica mais. 6 dividido por 2, 3. Ou seja, como o nosso tempo está em segundos, após 3 segundos, o que acontece? Ela já está lá, hein? Nos 9 metros que a gente calculou. Entendeu agora o macete? A gente tem que prestar atenção em que ela está perguntando. Se ela me perguntar a altura, a gente vai olhar o quê? Para o y, porque o y tem função da altura. Mas quando ela perguntou tempo, agora a gente olhou para o x. Tá vendo que ela tem duas perguntas bem legais, bem simples, e que você às vezes erraria por não saber interpretar isso daqui. E quando a gente desenha, fica muito mais fácil. Então você tem que se acostumar com isso daqui, ó. Desenhar é legal, tá? Beleza? Então acho que ficou bem explicativo aí. Vamos seguir o nosso enterro. Então bora lá, pessoal. Mais uma questãozinha aqui, certo? Enem, tá? Questão relativamente fácil para a média, né? E que muita gente errou ela por vacilo na época. Um estudante está pesquisando o desenvolvimento de certo tipo de bactéria. Para essa pesquisa, ele utiliza uma estufa para armazenar as bactérias. A temperatura no interior dessa estufa em graus Celsius é dada pela expressão. Então, a gente está te dando uma expressão aqui que nos remete à temperatura. Em que H representa as horas do dia. Então, peraí. A gente tem aqui ó, duas variáveis. A minha temperatura, que é T, ela depende de quem? Do H, que é horas por dia. Então, de acordo com a hora do dia, temperatura. Tranquila aqui essa relação. Sabe-se que o número de bactérias é o maior possível quando a estufa atinge sua temperatura máxima. E, nesse momento, ele deve retirá-las da estufa. A tabela associa intervalos de temperatura em graus Celsius, com as classificações muito baixa, baixa, média, alta e muito alta. Aí está aqui uma tabelinha, né? Bem branquinha. Quando o estudante obtém o maior número possível de bactérias, ó, o maior número possível de bactérias, a temperatura no interior da estufa está classificada como... Onde que foi o vacilo aqui? Primeiro que o aluno não sabia nem como resolver, né? Aí ele pensou, mano, associação, né? Intuição. Se é muita bactéria, é muita temperatura. Então aqui é de
errado. Então você já desmarca a letra E aí, sei que é louco, surtado, querendo chutar. Porque o Enem, cara, ele põe você para pensar. E se você não pensa, você dança, tá? Então, vamos começar aonde? Vamos começar a interpretar a nossa função aqui, ó. Que nada mais é o que? Função do segundo grau, uma parábola, né? Como se eu fosse desenhar um gráfico. Então, vamos lá. Gente, se eu quero saber a temperatura máxima, não é isso que ele quer saber? Aqui, ó, quando a nossa temperatura é máxima. Essa parcela aqui, ó, não é o y na nossa função? Imagina aqui, ó, y, aqui, x quadrado, 22x menos 85. Tá vendo que dá para fazer essa associação tranquilinha aqui? Então, o que a gente está querendo aqui? Nada mais, nada menos que o nosso y do vértice. Beleza? Como vocês já estão crânios nisso aqui, eu não vou fazer aquela retirada de dados. A gente vai fazer aqui ao mesmo tempo, tá? Então, mãos à massa aí, né? Lembra que o nosso delta, ele é b ao quadrado. Peraí, quem que é o b? B é o cara que acompanhava o x, né? Quem que está acompanhando um cara que está com grau 1? É o 22, ó. Então, 22, certo? Olha a malandragem. Menos 4a. Quem que é o nosso A? O nosso A é o carinha que acompanha o x ao quadrado. Lembra disso? Quem está ao quadrado aqui? O H. Então aqui o nosso A é o quê? Menos 1. Menos 1 aqui. E por último o nosso Czinho. O Czinho é do termo independente, forever alone. Né? Então está aqui menos 85. Embaixo, ó, 4A. Então vai ficar 4 vezes o quê? O A que é menos 1 que a gente já descobriu. Então daqui para frente, irmãozinho, é só serviço braçal. Esqueci de colocar um parêntese aqui, então você coloca aí, tá? Sei que tá fazendo um caderninho, então sei que tem gente que é top, anota tudo que a gente passa. Então faltou um parênteses aqui para fechar. Resolvendo essa bagaça, 22 ao quadrado é 484. Vou ajudar vocês, ó. Menos com menos, mais com menos, menos, tá aqui. 4 vezes 1 vezes 85, 340, tá aqui. Não vou bater a calculadora, né? Porque ficaria muito vergonhoso. 4 vezes menos 1, tá aqui, ó. Repetir ele. Poderia ter colocado menos 1 logo de cara, né? Resolvendo essa continha aqui de cima, o que vai ficar? Vai ficar 144, né? Negativo, porque tem um menos aqui de fora. Aí aqui dentro ficou positivo, mas tem um menos. E o 4 vezes menos 1, menos 4. Tá aqui. Gente, olha que alegria. Menos com menos é o quê? Mais. Então já sei que a minha resposta é mais. 144 dividido por 4 é o quê? 36. Então a gente achou o quê? A nossa temperatura máxima. E a nossa temperatura máxima é o quê? 36 graus. Então a gente vai olhar aqui, ó, na tabela, aonde que está esse intervalo. O 36, ele é uma temperatura entre 30 e 43, certo? Então essa temperatura é classificada como o quê? Como alta, certo? Então a nossa resposta correta era a letra D de Deus, certo? Então tá aqui a nossa resposta, ó. Belezinha? Então, se você fizer análise aqui, ó, tentando associação por palavras, nem sempre vai dar certo no Enem, tá? O Enem gosta de pegar isso aqui para aquele aluno que chuta. E o método de correção dele já aborda isso daqui, tá? Então fica a dica. Pés no chão, porque malandragem que nem sempre dá certo, tá? Pra gente fechar aí, eu particularmente gosto muito de questões de concurso. Tem uma banca muito respeitada, gosto muito dessa banca aqui, que é a CESP, tá? Traz sempre questões muito inteligentes, provas bem classificadas como bem difíceis, né, pelos candidatos, mas que às vezes, se você olhar, matemática básica, que conceitozinhos básicos, a gente resolve ela super de boa, tá? Então, vamos lá, que o nosso vídeo está ficando bem extenso. Considere que, em determinado dia, um computador, o tio sem vírgula, né, seja ligado às 5 horas e desligado às 19 horas. Então, a gente tem um intervalo de tempo aqui. E que nesse intervalo de tempo, a porcentagem da memória desse computador que esteja sendo utilizada na hora X seja dada pela expressão. Cara, você tem que entender o seguinte, ó. A porcentagem que ele já deu aqui com a letra P, ela depende do que? Da hora. A porcentagem utilizada do computador depende da hora. Faz sentido, né? E você tem que lembrar também que P de X, lembra que isso aqui era o mesmo que Y, certo? E o nosso X continua sendo X, então já começa por aí. Nessa situação, o intervalo de tempo considerado, na hora em que a memória do computador estiver sendo mais demandada, a porcentagem utilizada será igual. Então, vamos pensar. O nosso computador lá, ele começa a ser utilizado,
né? Aí vai aumentando a utilização tal da nossa porcentagem e tal. Vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Até que chega uma hora que ela é máxima e depois ela começa o quê? A decair. Tá, mas como é que você sabe disso? Cara, através dessa análise aqui, ó. Repara o seguinte. Tá vendo que o nosso Azinho é negativo? Concavidade para baixo. Pelos horários aqui, ó, começa 5 horas, vai indo, vai indo, vai indo, até 19 horas. Ele vai subir aqui, ó, vai chegar uma hora que ele vai ser máximo, até que todo mundo comece a ir embora, né, desse local aqui, e para de usar a memória, certo? Então, o que a gente está querendo aqui? Eu quero saber essa porcentagem máxima aqui, ó, certo? Se eu fosse desenhar aqui, ó, o nosso x aqui, né? Uau, esse aqui ficou cagado, hein? Mas tudo bem. X e Y aqui, você ia concordar que eu quero saber nosso Y do vértice. Então, se você não fez esse esboçozinho aqui, você tem que entender que a gente quer o P de X, né? Então, repara o seguinte. Se eu quero o P de X, lembra que o P de X está no lugar do Y aqui? Então, se eu quero o meu Y, eu quero o maior Y possível. Então, a gente quer o Y do vértice, né? É a grande dúvida aqui dos nossos alunos. Eu antecipei. Repare que a gente quer a porcentagem, então o nosso P de X é o mesmo que Y de X. A fórmula está dada, você já decorou isso daqui. Se não decorou, tá à toa, tá? Então, bora dar prosseguimento ao nosso enterro. Aqui, gente, é só trocar dados. B ao quadrado, então ficou 30, né? A ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é menos 5 sobre 4, tá? E o nosso Czinho, que é menos 100. O tio sempre esquecendo de colocar o parênteses aqui. É a idade, a gente dá um desconto, a gente vai ficando velho, vai acontecendo isso, tá? Mas no final dá certo. Esse menos aqui é para todo mundo. Aqui embaixo você não pode errar, ó. Nosso Bzinho é o quê? O Azinho é menos 5 sobre 4. Então, resolvendo essa loucura toda aqui, vamos tentar resolver passo a passo. Já coloquei direto aqui, mas vamos lá. Ó. 30 ao quadrado é 900, tá aqui. Ó, 4 com 4 eu posso cortar, simplifica. Sobrou só o 5 e o 100. 5 vezes 100 é 500. Agora vamos fazer o jogo de sinal? Menos com menos, mais com menos, menos. Então aqui ficou menos também. De onde que vem esse outro menos aqui, professor? Aqui, doido, ó. Menos aqui tá aqui. Aí eu arrumei aqui o nosso parênteses. Aqui eu vou cortar, ó. 4 com 4 vai sobrar o quê? Só o menos 5. Então tá aqui o nosso menos 5. Você vai concordar comigo que 900 menos 500 é 400. Menos com menos aqui, ó. Continua, né? Menos com menos é mais, certo? Então, vai ficar lá 400 dividido por 5, que é 80. Então, o nosso P de X, que é o nosso mesmo Y do vértice, é quando a nossa porcentagem é totalmente utilizada, ela é o máximo possível, é de 80%. Letra D de Deus. Belezinha? Então, pessoal, até a próxima. Espero que tenha ficado bem didático. Eu gosto de aulas bem passo a passo, senão os nossos vídeos são relativamente grandes. Qualquer sugestões, vá lá nos comentários. Fala aí pra gente, ó, professor, faz vídeo sobre tal coisa, faz mais questões e tal. Ou, se você gostou, dá um like aí pra nós, dá uma forcinha e segue a nossa página. Sempre que sair alguma atualização nova, o sininho vai tocar aí na sua cabeça. Beleza? Então, tchau, tchau pra vocês.